finalmente chegou o grande dia, né, o grande momento da gente fazer a leitura desses dados para dentro do R, tá? E a gente vai começar fazendo a leitura daqueles dados que estão no formato de separação por vírgulas, né, o ponto .csv ou aquele arquivo no bloco de notas .txt que tem a formatação de separação de colunas por vírgula, tá? E aí a função que a gente vai utilizar, ela se chama read.csv, tá? E aí, o que eu preciso passar para dentro dessa função? É o primeiro argumento dela, esse argumento file aqui, certo? Como ele é o primeiro argumento, eu não preciso necessariamente descrevê-lo. E aí eu preciso abrir aspas, tá? E colocar o nome do arquivo com a sua extensão. Lembre-se, com a sua extensão. Então, se eu vier aqui em Files, né, onde a gente está a pasta do nosso projeto, eu vou escrever então viagens, underline, trabalho. Eu vou ler primeiro esse .csv, tá? .csv, ok? E aí, eu quero armazenar isso num objeto que eu vou chamar de df, né? Porque é um data frame que ele lê no final das contas. Então, eu vou dar um Ctrl Enter, certo? Veja que ele me aparece um objeto aqui, df, com 100 observações relativas a 5 variáveis. Eu vou dar aquele comando view no df, só lembrando que o v do view é com letra maiúscula. Ctrl Enter e vou lá. Tá aqui a nossa tabela de dados, tá? Com aquelas 5 colunas identificadas de maneira correta, né? Tá a separação por ponto aqui no decimal, eu tenho as 5 colunas previstas, e era isso. Eu vou fazer a leitura em um df2 aqui, mesma coisa, tá? read.csv, e aí agora eu vou ler o arquivo .txt, tá? Viagens, trabalho, .txt, vou dar um Ctrl Enter. Opa, escrevi errado, né? CVS, não é CVS, é .csv. Vou fazer a leitura, agora foi. E aí eu vou mandar um view no df2, tá? Vejam que é a mesma coisa, né, gente? O df2, o df1, mesma coisa, tá? Porque, né, dentro dessa função .csv, ela considera lá por default que a separação por vírgula é coluna e a separação decimal é por ponto. Ela considera também que a primeira linha do seu dado é o título da sua coluna. Tá? Ela não é um dado em si, de observação, tá? Que você coletou. Ela é somente a primeira coluna. Tá? Então, esses 3 parâmetros eles são muito importantes para a gente. E aí, vamos ver como é que a função read.csv entende essas coisas? Eu vou dar um F1 aqui. Mas uma forma de vocês conseguirem, pessoal, visualizar ajuda também nesse tipo de função é utilizando uma interrogação e eu vou botar aqui .read.csv. Vou dar um Ctrl Enter. Veja que eles aparecem aqui também, tá? Quando você coloca a interrogação e a função na sequência, ele aparece também no help aqui para você. E observa só que eu tenho read.table aqui, tá? Porque na real é uma família de funções de leitura, né? Eu tenho a read.table, read.csv, read.csv2, read.delin e por aí vai. A diferença entre essas funções é que, por padrão, algumas definições são diferentes entre elas. No read.csv, tá? Observe que tem o primeiro argumento, é o file. Eu tenho um outro argumento, header. Header é o que? O título é igual a true. O que ele faz com quando isso aqui é true, né, verdadeiro? Ele lê a primeira linha e sabe que é uma linha de títulos. Tá? Se você colocar false, ele vai ler a primeira linha lá do seu arquivo e entender como se aquilo fosse uma observação. Tá? O que não é, na verdade, para a gente. Tá? Eu tenho um outro argumento chamado sep aqui, né? Que ele está entre aspas e é uma vírgula. O sep é exatamente a indicação de como é a separação de colunas desse arquivo. Tá? Eu posso editar essas coisas, minha separação pode ser diferente, vamos falar disso mais adiante. Tem vários argumentos, mas o que é que interessa para a gente aqui o próximo? Tá? O deck. O deck aqui para a gente está entre aspas e um ponto no meio. Ele está querendo dizer o seguinte, a separação decimal dos números que forem racionais, reais, tá? A separação dele é por ponto, certo? Então, isso aqui que eu escrevi é o mesmo de eu escrever assim, ó, header true, tá? Sep igual a vírgula, eu posso colocar tantas aspas duplas como uma simples, tanto faz, tá? E o deck é igual a ponto, tá? Quando eu fizer essa leitura aqui de novo e der um view, opa, deu um view no df2, quero dar um view no df, tá? Veja que vai aparecer a mesma coisa, tá, pessoal? Então, eu acho que é isso para a questão da leitura CSV.
Vamos falar um pouco mais no nosso próximo vídeo sobre a leitura em formato de arquivos, né, no formato .xls ou .xlsx, tá?